Então, hoje nós vamos falar sobre egoísmo e nós vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. A palavra diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu acho interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso para Timóteo, se nós fôssemos olhar bem, de uma forma bem séria para esse texto, eu creio que nos dias que nós estamos vivendo, nós teríamos que nos afastar de muitas pessoas, não é verdade? Porque ele diz ali, destes afasta-te. Então nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre santificação e nós estamos falando sobre a santificação da alma e falando de alguns sentimentos, emoções, sentimentos pecaminosos. E lembra que nós estamos baseados esse estudo no versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Para não perder o costume, vamos falar ele junto? Referência e versículo, vamos lá? 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho a esperança de que cada irmão decore esse versículo até a gente chegar no final, tá bom? Mas nós temos visto, espírito, alma e corpo precisam ser santificados, se apresentar diante de Cristo plenamente conservados, irrepreensíveis. E nós estamos falando sobre a alma, já falamos sobre o espírito, falando sobre a alma agora. E quando nós falamos sobre a alma, nós temos observado o Salmo 103, versículo 3, o salmista ele tem um diálogo ali com a sua própria alma, né? E nesse diálogo ele convida a sua alma a bendizer ao Senhor e, falando com a sua alma, ele diz: Ele, Jesus, né, é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Ele está se referindo ali a Jesus, no caso a Deus, ao Senhor, né? Ele diz que o Senhor é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades, e ele está falando com quem? Com a sua alma. Ele não está falando de enfermidade física, ele está falando de enfermidade na alma. Ele está dizendo, alma, o Senhor é aquele que perdoa as tuas enfermidades. Então existem enfermidades na alma que precisam ser tratadas, cuidadas. Existem iniquidades na alma que precisam ser perdoadas, e nós temos visto que essas enfermidades na nossa alma, elas são, as nossas emoções, as nossas atitudes são reflexos de uma enfermidade na nossa alma, de uma iniquidade na nossa alma, né? Temos falado sobre algumas coisas a respeito disso, sobre as nossas emoções, sobre autoestima, falamos sobre a ingratidão para com Deus, falamos sobre a ingratidão para com os irmãos, falamos sobre o orgulho no domingo passado. Essas mensagens, elas estão colocadas ali no canal da igreja para que os irmãos possam revisar, e aqueles que não puderam estar presentes, assistam. Você vai ser muito beneficiado se não perder nenhuma, porque são séries. Então uma complementa a outra. Falamos sobre o orgulho na semana passada. Falamos que o orgulhoso, aquela pessoa que tem orgulho, ela acha que não precisa de instrução bíblica, acredita que é independente dos outros irmãos e está acima de todos. Ele exalta as suas próprias obras, comparando as suas obras com aqueles que não fazem tantas coisas quanto ele. O orgulhoso, ele tem dificuldade de respeitar autoridades, seja no contexto social, eclesiástico, né, de igreja, seja no contexto governamental, enfim, tem essa dificuldade. E por causa disso, uma das coisas que nós vimos é que uma pessoa orgulhosa, ela perderá oportunidades para servir no ministério também. E quando falo ministério, não estou falando sobre evangelista, pastor, doutor ou diácono,
Claro, isso é óbvio, mas quando falo ministério, é qualquer tipo de trabalho na igreja. Porque a pessoa assim não pode ser usada. Não é que nós não queremos usar, mas não pode. O Senhor não pode usar pessoas assim. E aí o que nós chegamos a entender é que melhor é cair de joelhos em humildade do que ser derrubado pelo próprio orgulho. Porque o orgulho nos derruba. Lembra do versículo que nós vimos? Né? A soberba precede a ruína, né? E a altivez de espírito precede a queda. Então, o orgulho ergue muralhas contra Deus, mas a humildade abre portas para a sua graça. E aí nós podemos crescer na graça de Deus. Por quê? Por causa da humildade que o Senhor coloca em nós, né? Agora, nós estamos falando especificamente sobre egoísmo hoje. Então, está vendo como é que uma mensagem depende da outra? Então, bom é que você não perca nenhuma. Nós falamos sobre o orgulho e agora o complemento disso é o egoísmo, que é o coração de um orgulhoso. Então, assim, nós somos orgulhosos, como seres humanos, nós somos terríveis, irmãos, nós causamos um grande estrago por permitirmos o pecado nas nossas vidas. Constantemente nós achamos que nós somos o centro do universo. Muitas pessoas, como se diz, né? Tem gente que acha que é a última bolacha do pacote, né? E nós não somos isso. Nós somos assim desde pequenininhos. Você lembra? Já viu criancinha fazer isso? O meu pai é mais forte que o seu. A minha mãe é mais bonita que a sua. Criança é pequenininha. O meu brinquedo é melhor que o seu. E já começa assim. Por quê? Porque esse é o coração do ser humano. E daí na fase jovem, né, quando o jovem se sente, por exemplo, sente o desejo de se casar, né, e chega naquele ponto, né, eu quero me casar e tal. Aí uma coisa interessante que eu costumo perguntar sempre para os jovens que querem se casar, eu pergunto assim, por que você quer se casar? E sabe uma resposta muito comum que a gente recebe? Normalmente os jovens respondem assim, eu quero me casar porque eu quero ter alguém. Consegue enxergar o eu? Eu quero ter alguém. Eu me sinto sozinho. Eu quero compartilhar minha vida com alguém. Eu quero ser feliz. Eu quero. Normalmente a gente nunca, eu particularmente nunca escutei uma resposta assim, olha, pastor, eu quero me casar porque eu quero compartilhar a minha felicidade com alguém e fazer a outra pessoa feliz. A gente não escuta isso. E esse é o objetivo do casamento, é viver em função do outro. Sabia disso? Ou seja, uma pessoa que quer viver para si, então não se case, porque não vai dar certo, não vai funcionar. Então, quando nós nos casamos, nós passamos a viver em função do outro, para agradar o outro. Esse sentimento egoísta permanece em nós não só na fase, na infância e na juventude, mas por toda a vida. A gente sempre ouve, né, ou às vezes nós mesmos comentamos coisas tipo assim, não, a minha vontade é melhor que a sua, a minha solução é melhor que a sua, a minha opinião é muito melhor que a sua, a minha desculpa é melhor que a sua. A gente escuta coisas desse tipo. Meus problemas são maiores que os seus. Não é isso que a gente costuma ouvir, ou que nós costumamos falar? Não, os meus problemas são maiores que os seus. Irmãos, isso parte de um coração egoísta. O centro sou eu, né? O centro é egoísmo. Né? Então, ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, coitado de mim. Isso é egoísmo. Pessoas que passam a olhar somente para si. Ninguém me liga, ninguém me visita, ninguém me ama, ninguém vê o que eu faço. Egoísmo, isso é egoísmo. E, irmãos, essas mensagens eu não sei de você. Eu agradeço a alguns irmãos que têm compartilhado. Alguns irmãos chegam e falam assim, pastor, essas mensagens têm falado comigo. Porque são mensagens que tratam diretamente o nosso coração. Elas tratam o nosso coração, porque o foco da santificação é esse, é o Senhor nos transformar conforme a imagem de Cristo, e para isso Ele precisa transformar o nosso coração, que é pecaminoso, enganoso e mau. Por isso o Senhor, Ele transforma o nosso coração. Enfim, todo mundo quer saber o que quer ganhar, nunca o que quer doar, né? A gente sempre quer ganhar, queremos ganhar e ganhar e ganhar. E isso é por causa do nosso egoísmo, porque somos pessoas focadas no nosso ego. A palavra de Deus nos escreve assim. Então, o que significa egoísmo? Egoísmo, claro, vem da palavra, a raiz ego, né? Que egoísmo significa estar preocupado unicamente consigo mesmo, com os próprios interesses e com o próprio bem-estar. Isso é egoísmo.
é estar preocupado unicamente consigo mesmo, com os próprios interesses e com o próprio bem-estar. E é o que esse é um dos maiores problemas que nós temos nos nossos relacionamentos. Por quê? O altruísmo que Cristo nos ensina, ele nos ensina a colocar o outro acima de nós mesmos. O egoísmo faz exatamente o contrário. O altruísmo faz você colocar as vontades do seu cônjuge acima das suas. O egoísmo faz o contrário. Não, na minha casa quem manda sou eu, é o que eu quero e é assim que vai ser e pronto. No relacionamento pais e filhos, relacionamento entre irmãos, irmãos em Cristo, irmãos físicos. Irmãos, se você observar os nossos pecados que temos no tocante a relacionamentos, você pode ver que existe uma raiz ali de orgulho que precisa ser cortada. Por que eu coloquei eu quis ler com os irmãos esse texto aqui? Porque se você observar esse texto que nós lemos, Paulo está falando para Timóteo que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos. Se naquela época Paulo acreditava, né, que nos últimos dias, que estava prestes a chegar os últimos dias, quanto mais hoje. Se naquela época já haviam tempos trabalhosos, quanto mais hoje. E se você observar, vê se você não consegue enxergar nessa lista aqui um egoísmo aqui. Haverá homens amantes de si mesmos. Isso não é egoísmo? Alguém que se ama. Amantes de si mesmo. Não importa o que a minha esposa queira, não importa o que o meu irmão quer, o que importa é o que eu quero. Eu quero isso, e é assim que vai ser. Ele diz ali, avarentos. O que é uma pessoa avarenta? O que é uma pessoa avarenta? Não é isso? Isso é o quê? Egoísmo, porque é meu, isso é meu. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. Egoísmo. Presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? Uma pessoa presunçosa é uma pessoa pretensiosa, é aquela pessoa que acha que é o melhor. Não, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Egoísmo. Soberbo. Bom, aí soberbo, blasfemo, né? Uma pessoa blasfemadora é aquela pessoa que faz injúrias, que difama. A pessoa difama por quê? Porque a pessoa quer se sair bem. Por isso ela difama o próximo. Isso é o quê? Egoísmo. Ela está pensando nela e não no próximo. Ingratos. Pessoa ingrata. O que é uma pessoa ingrata? É uma pessoa que não tem gratidão. A ingratidão está no coração de uma pessoa egoísta. Por quê? Ninguém merece nada, quem merece sou eu. Olha o egoísmo aí. E daí você vai andando ali, se você observar a maioria dos itens aqui, elas têm a ver com egoísmo. Tem a ver com egoísmo, né? Versículo 4, né, ele fala traidores, né, pessoa egoísta, não se importa com o próximo até a ponto de trair. Obstinados. Sabe o que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa inflexível. É aquela pessoa que você não consegue torcer o pescoço dela de jeito nenhum. Por mais que você tenta, por mais que você fala da palavra, por mais que você instrua, a pessoa ela é inflexível. A pessoa não se deixa quebrantar. Não, o que eu quero é isso e é assim que vai ser. E pronto. Não importa o que falem comigo, eu quero é assim. Orgulhosos e mais amigos dos deleites, né, do que amigos de Deus. E, enfim, você observa o quanto essa lista está ligada com o egoísmo, né? Então, ser egoísta é isso, é preocupar-se unicamente consigo. Não significa que nós não podemos fazer nada para nós mesmos. Não significa que você não deva cuidar de si. Não significa isso. Nós temos que entender bem aqui para sermos coerentes com a palavra. Não significa que nós não podemos cuidar da nossa saúde, não significa que nós não podemos cuidar do nosso bem-estar, não significa nada disso, cuidar da nossa saúde, da nossa mente, do nosso espírito, ter os nossos afazeres, o nosso trabalho, o nosso lazer, o nosso descanso, não significa que isso seja proibido. Essas coisas são importantes. O que nós não podemos esquecer na nossa vida é que em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, Jesus mesmo nos ensinou que toda a lei e os profetas, eles são baseados em 2 mandamentos. Se lembra quais são eles? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós nos amamos.
Sabe por que eu sei que você se ama, que eu me amo? Porque você cuidou de si hoje, você se alimentou, você tomou banho, eu espero que tenha tomado banho, né? Todo mundo tomou, né? Você se alimentou, você tomou banho, você tomou água, se hidratou, você se vestiu uma roupa, uma roupa ocasional para o culto, uma roupa limpa. Ou seja, por que você faz isso? Porque você cuida de si próprio. E Jesus está dizendo aqui, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe por que eu sei que você se ama? Porque você não se joga na frente de um carro, você se ama. Então você cuida de si, você cuida da sua proteção, cuida da sua saúde. Então Jesus está dizendo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E então isso nos ajuda a compreender, esse mandamento de Cristo nos ajuda a compreender. O ego deve ser jogado fora, colocado de lado, e nós devemos focar a nossa vida no próximo, não em nós. O egoísta, ele foca em si. Não importa o que o meu irmão queira, o que importa é o que eu quero. Não importa, né? Não importa nada se o meu irmão tem razão ou não, eu quero ter a razão. Isso é o que o egoísmo nos leva a fazer no nosso coração. Então o problema do egoísmo não é cuidar de si. O problema é que ele nos faz permitir com que estas coisas que foram mencionadas, como trabalho, lazer, descanso, saúde e etc., o egoísmo, ele faz com que estas coisas nos dominem e que sejam o nosso foco, que sejam a razão do nosso viver e o motivo das nossas lutas. Quantas vezes a gente não ouve, né? Pais de família dizendo assim, trabalho de sol a sol para colocar pão na mesa. Então, veja que o egoísmo, ele faz a gente focar em nós. Em nós. E essas coisas passam a nos dominar. Então, irmãos, observa então o quanto o egoísmo é destruidor. Para pensar nos pecados com os quais você luta, com os quais eu luto. Você vai observar, nós vamos observar que esses pecados, eles estão relacionados ao nosso ego. Uma pessoa que trabalha demais e não tem tempo para Deus, está pensando nele. Não, porque se eu não trabalhar, quem vai colocar pão em casa? Isso, aí ele coloca a vontade dele em primeiro lugar e a vontade de Deus. Isso é o egoísmo, é o que o egoísmo faz. Eu estou dando para os meus filhos aquilo que eu nunca pude ter do meu pai. Já ouviu pais dizendo isso? É muito comum, não é? Eu dou para os meus filhos o que eu nunca pude ter. Por quê? Porque isso traz um senso de sucesso, né? Sucesso. Aí depois ele vai chegar a ser como Nabucodonosor, né? Lembra Nabucodonosor quando ele chegou e observou? Puxa vida, essa é a grande Babilônia que eu edifiquei. Olha lá, puxa vida, que império. Aí pais de família também querem ter esse império, né? Olha que império, os filhos estão formados, tenho isso e aquilo e tal, cada filho tem casa própria, cada filho tem faculdade, cada filho tem sua família, cada filho, olha só, e aí ele se orgulha, né? Puxa vida, olha o que eu fiz. Irmãos, isso é o orgulho, é o ego. Então o ego está muito ligado no nosso coração. Os pecados com os quais lutamos está diretamente ligado com o nosso ego. Sempre. Basicamente pecado, a palavra pecado, não sei se você sabe, mas se nós fôssemos usar uma definição bem literal com relação à palavra pecado, significa errar o alvo, sabia disso? Errar o alvo. O nosso alvo é Cristo, é a vontade de Deus, e cada vez que nós fazemos alguma coisa que não está conforme a vontade de Deus, nós erramos o alvo. E cada vez que nós erramos esse alvo de servir a Deus, é por causa do nosso ego. É porque nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, em detrimento da vontade de Deus. E nós temos que entender, irmãos, a nossa vida, ela se baseia em os nossos afazeres diários, toda a nossa vida, seja aquilo que nós fazemos, o que pensamos, o que falamos, a forma como agimos, a forma como nós nos comportamos, tudo isso sempre vai estar relacionado a estar dentro da vontade de Deus ou estar fora da vontade de Deus. A gente tem aquela mania de desassociar a nossa vida social
com a vida, eu vou usar a palavra religiosa, tá bom? Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar a palavra religiosa, porque isso é a base da religiosidade. Porque a pessoa religiosa, ela faz o quê? Ela consegue viver bem lá na sociedade, faz os seus afazeres, cumpre com os seus deveres lá no trabalho e tudo mais. E aí passa de segunda a sábado nesses afazeres, no domingo ela vem buscar o Senhor. No domingo. E se os irmãos me permitem dizer isso, com todo respeito, eu vou dizer isso. Isso é uma herança católica que nós recebemos. Isso é uma herança católica. Porque essa herança católica que nós recebemos dos nossos antepassados, ela diz que você pode viver de qualquer jeito durante toda a semana, e aí no domingo você vai lá bater o seu cartão lá na igreja. E nós não devemos fazer isso. Então eu não tenho direito de viver de segunda a sábado alimentando o meu ego, e aí no domingo eu venho louvar o Senhor. Porque isso aqui nós estamos falando é um estilo de vida. E todos os pecados com os quais nós lutamos, eles dizem respeito ao nosso ego. Por quê? Cada vez que nós desagradamos a Deus nas mínimas coisas, porque às vezes a gente pensa naqueles pecados hediondos, né? Não, nas mínimas coisas. Cada vez que nós desagradamos ao Senhor, nas mínimas coisas, nós estamos colocando a nossa vontade, o nosso ego, o nosso orgulho em primeiro lugar, e é como se nós estivéssemos dizendo o seguinte: Senhor, dá licença, porque nesse momento eu quero ser o meu Deus. Se fôssemos olhar literalmente esse assunto, é isso. Eu sei, irmãos, eu sei que te choca porque me choca. Mas é a realidade. É o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, nós precisamos aprender a importância da humildade, a importância do altruísmo, de deixar de viver para mim e viver em função do outro. Cada vez que você fica focado em si, todas as vezes que você fica focado nos seus problemas, nos seus desejos, nas suas vontades, isso vai te frustrar. Sabe por quê? Porque nem tudo que eu quero eu consigo. Você já reparou isso? Você tem tudo que você quer? Você consegue tudo que você quer? Tudo que eu quero. Olha, eu quero ter uma família perfeita. Pai, mãe, filhos, onde tudo seja perfeito. Você tem isso? Quando eu digo perfeição, eu estou falando de perfeição. Eu não estou falando de aperfeiçoamento da santificação, eu estou falando de perfeição. Alguém tem uma família perfeita sem problema? Ah, mas quem dera se tivesse, não seria bom? Mas nós não conseguimos. Alguém tem todos os bens que você gostaria de ter? Aí vai ter aqueles humildes, né, que vai dizer assim, né? Eu sou grato por tudo que eu tenho. Tá. Busca lá no íntimo do seu coração se não tem mais alguma coisa que você gostaria muito de ter, mas não pode ter no momento. Todos nós temos, irmãos. Não adianta. Que seja bens, que seja uma saúde boa, que seja, não sei, todos nós temos alguma coisa que nós gostaríamos de ter, mas nós não temos. E se nós não compreendermos, né, que a vontade do Senhor na nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita, sempre a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita na minha vida, se eu não compreender isso de acordo com a palavra de Deus, sempre na minha vida eu vou viver frustrado. Por quê? Porque eu não consigo tudo aquilo que eu posso ter. Por quê? Porque é isso que o meu ego quer. O meu ego quer tudo. Então, quando nós cometemos qualquer tipo de pecado, nós precisamos fazer uma pergunta importante. Quando eu cometi tal pecado, o que eu mais queria naquele momento? Pensa um pouquinho comigo. E eu já vi que eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje, vou terminar semana que vem. Pensa um pouquinho. Quando eu cometi tal pecado, de repente você discutiu com alguém, maltratou com alguém, foi maltratado por alguém e você ficou extremamente irado, ou extremamente chateado, ou extremamente frustrado. Ou seja, em algum momento nós tivemos alguma postura ou comportamento que não agradou ao Senhor. Qualquer postura que não agradou ao Senhor.
seja um sentimento que não agradou a Deus, ou uma ação que não agradou a Deus. Então, seja uma ação ou uma reação que não agradou ao Senhor, pense comigo, o que eu mais queria quando eu tive aquela reação? O que eu mais queria quando eu briguei com aquela pessoa? O que eu mais queria quando eu falei aquelas palavras? O que eu mais queria quando eu cometi tal pecado? Quando eu peguei tal coisa? Quando eu vi aquilo que eu não devia ter olhado? O que eu mais queria? Aí nós vamos descobrir o nosso coração. O Senhor vai nos mostrar o nosso coração. Sabe por quê? Porque pessoas ficam com raiva, na verdade, porque não gostam do que alguém falou. Isso é fruto do nosso ego. Eu não gostei. E aí nós achamos que o fato de alguém nos maltratar me dá o direito de maltratar de volta. E aí eu fico cego para o pecado e eu não consigo enxergar que o Senhor não vai me cobrar pelo que a outra pessoa disse para mim. O Senhor vai me cobrar da reação que eu tive quando eu escutei aquilo que aquela pessoa disse para mim. É isso que o Senhor vai me cobrar. E em momento nenhum eu vou chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu só disse aquilo porque aquela pessoa disse isso para mim. Não. E o Senhor não vai muito menos olhar para nós e dizer assim, meu filho Leandro, tudo bem, eu vou te perdoar porque realmente é difícil ouvir aquilo. Nunca. Pessoas olham para coisas imorais porque querem satisfazer os seus próprios desejos. Casais se divorciam, muitos casais se divorciam porque querem viver uma vida de independência, sem ter que dar satisfação ao outro. Muitos maridos gritam ou maltratam suas esposas porque querem ser respeitados. Olha o ego. Eu não estou desculpando o pecado do outro, eu estou nos ajudando a focar, cada um focar em si. Cada um de nós focar em nós próprios, em nós mesmos. Esposas brigam com maridos porque, na verdade, elas querem ser cuidadas, elas querem ser respeitadas, elas querem ser amadas. Mas elas não compreendem que, muito mais amadas por seus maridos, elas são amadas por Cristo. E em Cristo, elas têm condições de suportar qualquer coisa. Por quê? Porque Cristo é suficiente na nossa vida, ou não? O nosso ego diz que não. O nosso ego diz para nós, Jesus não é suficiente. Você precisa de Jesus mais o respeito da sua esposa. Você precisa de Jesus mais o amor do seu marido. Você precisa de Jesus mais a obediência dos filhos. Se você não tiver Jesus e a obediência dos filhos, você não vai ser feliz. Se você não tiver Jesus e o amor da sua esposa, você não vai ser feliz. Irmãos, eu sei, eu entendo. O plano de Deus é que nós tenhamos um bom relacionamento. Mas o que nós precisamos entender é que, mesmo que esses bons relacionamentos não sejam possíveis, é possível termos uma vida feliz. Porque a nossa felicidade não se baseia em circunstâncias e não se baseia no próximo, seja ele quem for, seja a minha esposa, seja meu filho, meu pai, minha mãe, seja o meu patrão, seja quem for. A nossa felicidade não se baseia no outro, se baseia em Cristo. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Opa! Está conseguindo pegar aqui uma chavinha aqui? Não sei se no seu coração, talvez o Espírito Santo está ligando ali uma chavinha no seu coração para te mostrar, você não precisa disso, você precisa de Cristo, e Cristo você já tem, você é salvo, você é cidadão celestial. Jovens gritam com seus pais porque querem que os seus pais façam o que eles querem, e eles acreditam na mentira de Satanás de que se os pais não fizerem o que eles querem, eles não vão ser felizes. Isso é fruto do quê? Do egoísmo. Empregados trabalham com má vontade, por quê? Porque não se sentem valorizados pelos seus patrões. E aí eles acreditam que pelo fato deles não se sentirem valorizados pelos seus patrões, isso lhes dá o direito de cometer o pecado do trabalho com má vontade, porque isso é pecado.
Rapaz, quando a gente pergunta para nós mesmos, o que eu gostaria, o que eu queria ter quando eu cometi tal ação, isso nos mostra muito. Isso nos mostra muitas coisas, tá vendo? Então veja que o pecado do egoísmo é um pecado, vamos chamar assim, ó, o pecado do egoísmo, ele é um pecado matriz. Vamos usar esse termo, um pecado matriz. Ou seja, pelo pecado do egoísmo, nós geramos outros pecados, mas tudo baseado no ego. Então o egoísmo, ele é um pecado matriz. Por quê? Quando nós observamos os outros pecados que nós cometemos, nós conseguimos enxergar, à luz da palavra de Deus, que esses pecados, eles estão íntima e diretamente, ligado com o nosso ego. Consegue ver? Se nós pecamos contra alguém, é porque nós queremos ficar por cima daquela pessoa. Se nós pecamos diante de Deus, todo pecado é diante de Deus, mas se nós pecamos sozinhos no nosso íntimo, entre nós e Deus somente, sem envolver um terceiro, se nós pecamos diretamente contra Deus, sem envolver alguém, isso significa que eu coloquei a minha vontade em evidência e basicamente eu fiz assim: Senhor, dá licença. Porque na nossa vida tem um trono, sabe? O nosso coração tem um trono ali. E o Senhor Jesus, Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer estar assentado nesse trono, que é dele. Esse lugar é dele, porque a nossa vida é dele. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, que nós fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Então, nós pertencemos a Cristo. Então, no trono da nossa vida, quem deve estar sentado é Cristo. Cristo tem que estar sentado lá. Mas aí, quando eu permito que outras coisas tomam esse lugar, na verdade, o que eu faço é permitir com que o meu ego se assenta no trono que é dele. E aí, cada vez que nós cometemos algum pecado, seria como se fizéssemos assim: Senhor Jesus, dá licença, porque nesse momento eu quero tomar conta da minha vida, eu quero fazer o que eu acho o correto, eu quero fazer a minha justiça, eu quero colocar a minha vontade acima da sua vontade, Senhor. E aí nós pecamos. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas quando eu estava meditando sobre isso, isso me assusta. Isso me assustou. Então, observa que os pecados que nós cometemos têm muitas coisas por trás que nós não refletimos. Mas, bem-vindo, esse é o nosso coração. Esse é o nosso coração. Mas sabe de uma coisa que nós vamos ver na semana que vem, e hoje não deu tempo? Na semana que vem nós vamos abrir o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 8, e nós vamos observar na semana que vem que Jesus, Ele é a solução para transformar o nosso coração. Ele é a solução. E nesse texto que nós vamos estudar na semana que vem, Filipenses 2, 1 a 8, ele diz ali: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E baseado nisso, nós vamos ver que existe uma solução para o nosso coração egoísta. E essa solução é Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração. Nosso tempo já passou. Então, na semana que vem, nós vamos dar prosseguimento. Nós vamos ver na semana que vem, irmãos, que o egoísmo, ele destrói a unidade da igreja. Ele me leva a valorizar mais a mim do que ao meu próximo. O egoísmo nos impede de servir aos outros. E nós vamos ver que o egoísmo, ele é o oposto do sentimento de Cristo. E aí, quando nós vemos isso, a palavra de Deus vai nos apresentar conceitos importantes que vão transformar o nosso coração. Então, eu tenho certeza, irmãos,
Deus tem trabalhado na sua vida, Deus tem falado com você, porque Ele tem falado comigo. Então, nunca se esqueça disso. Essas mensagens é para tratar diretamente o nosso coração mesmo, para que nós possamos agradar ao Senhor. E nós vamos agradar a Deus, amém? Aos trancos e barrancos, a gente cai aqui, levanta ali, mas não vamos ficar prostrados. O Senhor, aos poucos, Ele vai trabalhando no nosso coração, Ele vai quebrando a nossa vida, e Ele quebra a nossa vida e vai remontando-a da forma que Ele quer, porque é assim que Ele trabalha naqueles que são realmente os seus filhos, amém? Então semana que vem a gente vai entrar nesses pontos aqui, dando prosseguimento na mensagem, tá certo?